Alidata, segunda maior unidade do Grupo Sendes. Tem atividades diretas nos países africanos de língua portuguesa para ajudar outras empresas a desenvolver internamente o software. CEO Fernando Amaral. A nossa atividade passa há 39 anos por ajudar as empresas a definir e automatizar os seus processos internos. Software de gestão documental, sistemas de workflow e, portanto, ajudamos as empresas cá em Portugal e algumas delas também a internacionalizar, porque hoje em dia temos muitas empresas do nosso mercado que têm interesses noutras geografias e depois também temos escritórios em Angola e Moçambique e temos ainda um outro produto que desenvolvemos com uma multinacional japonesa, que é um software de gestão de printing, onde temos implementações em 92 países. E, portanto, é isto, desenvolvemos software, fazemos implementação, fazemos consultoria para implementação, fazemos auditoria de sistemas com coisas que hoje em dia passaram a ser novas preocupações modernas, é a questão da cibersegurança, dos hackers, porque o Covid também trouxe uma nova realidade e também tivemos que nos adaptar a essas novas dimensões. As novidades de digitalização da Alidata para o mercado moçambicano foram apresentadas na FACIM, Feira Internacional de Maputo. Isto aconteceu na FACIM, mas é uma realidade quase transversal a todos os governos. A África não é uma exceção. Quando nós falamos de digitalização, falamos também ao combate à economia informal, que tem uma expressão muito grande, por exemplo, em Moçambique, em Angola. A autoridade tributária nestes países está cada vez mais eficiente na sua forma de comunicar com os contribuintes, sejam eles pessoas individuais ou empresas, e, portanto, esta parte da digitalização, da automatização de processos, da desmaterialização dos documentos é uma realidade atual, nem sequer é um projeto futuro. Há, inclusive, apoios de outros países, a Angola e a Moçambique, para os ajudar nesses processos de transformação e, portanto, nota-se perfeitamente que os governos estão muito empenhados, até em Cabo Verde também, em racionalizar melhor em todos os sistemas de IT. Os governos estão apostados no aumento da sua eficiência, transparência, e a base tecnológica é essencial para atingir esse fim. Fernando Amaral explica o que é a Sendes Explorer. Sendes Explorer é um produto que nós desenvolvemos. Era Sendes Explorer. Aliprint foi desenvolvido na Alidata. Só que depois, quando começámos a comercializar nos países árabes, a questão do Ali, em termos de marketing, tivemos que reassignar, alterar o nome, porque não funcionava nos países árabes. O Sendes Explorer é um produto para gestão de printing, que está ligado à parte de gestão documental, que faz a digitalização dos documentos, de agarrar um documento, saber ler um documento, interpretá-lo, passá-lo para metacaracteres, quer dizer, passá-lo para dados que podem ser, por exemplo, se for uma fatura, diretamente contabilizados e entrar na contabilidade. De uma forma muito simples, eu ter, por exemplo, uma fatura que é digitalizada num scanner e ele saber desmaterializar o documento e saber automaticamente contabilizá-lo e fazer com que ele entre de forma automática num sistema de contabilidade. E o Sendes Explorer foi um produto que nós desenvolvemos para fazer precisamente esta tarefa, em que tem gestão de acessos, faz o controle da impressora, faz o controle, por exemplo, se for uma impressora a cores, se a pessoa tem direito a imprimir a cores ou a preto e branco, tem cotas de impressão, quem é que pode imprimir, quem é que pode ter acesso à informação, guarda automaticamente a digitalização do documento, para mais tarde poder fazer procuras até pelo conteúdo do próprio documento e, portanto, era aquela ferramenta que falava há bocadinho, que estamos a trabalhar em 92 países. O CEO da Alidata confirma a receptividade destas novas tecnologias por empresários locais, mas repara que são cautelosos nos processos de adesão. A resposta é afirmativa, condicionada. As empresas em Portugal vivem atualmente um período muito específico, portanto nós estamos a sair relativamente pouco tempo do Covid, vivemos uma situação muito particular na Europa e em Portugal. E, por vezes, outra coisa que sentimos, as pessoas têm a apetência tecnológica. Hoje em dia, as empresas portuguesas, mas mesmo nos PALOC, em África acontece o mesmo. Já ninguém discute da importância da base tecnológica, mas depois há também que encarar a questão financeira. E as pessoas avançam com planos de estruturação, de implementação destes sistemas, mas algumas vezes de forma faseada, porque as empresas vivem com algumas dificuldades. Portanto, vivemos esta situação
referi há pouco, não é fácil e portanto, quando falamos de investimento, as pessoas têm atualmente alguma tendência, por um lado, para ser conservadoras, mas por outro lado também tentando ser um bocadinho arrojadas, porque uma das formas de aumentar a produtividade é também fazer um investimento nesta componente tecnológica e portanto, eu quando lhe digo um sim, digo-lhe aqui um sim condicionado, porque isto tem aqui várias nuances, tem várias questões, não são tão de simples resposta e tão diretas. As pessoas estão interessadas. O que é, neste período pelo qual atravessamos, estão cautelosas. Exatamente. E o dinheiro, quem o tem, pensa muito bem em gastá-lo. Quem não o tem, esse é fácil de resolver, não o tem, não o gasta. Portanto, e esse momento que vivemos de alguma incerteza e, portanto, há prioridades que passam, portanto, sem dúvida, pelo aumento de investimento na transformação digital e na cibersegurança, porque quando me está a falar nisto, esta questão da cibersegurança também tem sido uma área que as empresas têm investido muito, porque os ataques aumentaram imenso durante o período do Covid e no pós-Covid. As empresas hoje têm um nível de preocupações e têm uma quantidade de ataques muito superior àquela que tinham no período anterior ao Covid. E isso também são investimentos e prioridades que as pessoas têm que estabelecer e têm que resolver. Um hacker não escolhe... O ramo da atividade. Exatamente, é um bocadinho transversal, é onde conseguem entrar, é o que conseguem fazer, é o que conseguem trabalhar naquele dia, porque ao fim e ao cabo podem ser profissionais do alheio, mas não deixam de ser pessoas capacitadas dentro do mal, de fazer mal, mas tentarem fazer bem aquilo que fazem de mal feito. E portanto, não escolhem uma atividade, é onde conseguem entrar, onde conseguem trabalhar, onde conseguem fazer as coisas. Há empresas que nem sequer têm conhecimento dos ataques informáticos sofridos. E isto acontece só em três tipos de empresas. As que já foram atacadas, as que estão a ser atacadas e as que não sabem que já foram atacadas. Porque há muitas empresas que já foram atacadas... E não sabem, desconhecem. E que nem sequer sabem ainda, se calhar ainda vão saber ou não, vão ser atacadas. E quando me está aqui a falar de Moçambique, isto é outra questão que a aldeia está cada vez mais global. Que Portugal foi a primeira nação a criar a ideia da aldeia global, a fazer a ligação de vários continentes. Mas a verdade é que nunca foi tão global como está a ser nos dias de hoje. Portanto, estes problemas que nós estamos aqui a falar, quase que podemos anular a questão da nação, se é Angola, se é Moçambique, se é Brasil, se é Cabo Verde, se é Portugal, se é França, se é Espanha, se é Estados Unidos, porque isto é uma realidade para todos os países, tal como aconteceu com o Covid. Esta questão do outro vírus, que é a cibersegurança, isto é transversal a todas as nações e, portanto, é uma preocupação em todo o lado. Até porque, muitas vezes, os sistemas, e quando são empresas de maior dimensão, eles próprios já estão dimensionados para abordar vários países. E, portanto, quando estão a atacar num sítio, indiretamente, estão a atacar em mais 2 ou 3 geografias, porque está tudo naquele servidor ou naquela VPN. E, portanto, isto é uma realidade transversal, independentemente do país ou do continente. O que se lhe oferece dizer depois de ter regressado muito recentemente da África? Costumo dizer uma coisa relativamente simples. As pessoas às vezes perguntam as diferenças. Eu costumo dizer que não há diferenças. A África não é melhor nem é pior, é diferente. Se olharmos, por exemplo, esta questão que estamos a viver com a Ucrânia, não é tão mal, por exemplo, para Moçambique como é para Portugal. Eles têm a questão do gás, que se calhar para eles isto é uma oportunidade de negócio. A distância, a questão da zona de guerra também os favorece. Por exemplo, quando chegam a Moçambique, o que está a acontecer não tem nem de longe nem de perto o mesmo impacto que está a ter na Europa. São realidades muito diferentes e isto às vezes a dificuldade para um empresário, para uma pessoa que desenvolve negócios em geografias tão diferentes, quase termos bipolares, porque quando chegamos a Moçambique temos que nos adaptar a uma realidade muito própria, que é a realidade moçambicana, num mercado emergente, num continente que tem imensas oportunidades e, portanto, a nossa forma de estar, a estratégia, o que temos que pensar, o que temos que fazer, tem que andar num certo sentido. As questões sociais, a empresa, sermos um bocadinho mais defensivos na estratégia, na forma de pensar o negócio, obriga-nos a ter uma atitude completamente diferente. Embora seja uma aldeia global, são 2 cantos da aldeia muito, muito distintos. Se formos para Angola, já é diferente. Se formos para Cabo Verde, já é diferente. Se formos para o Brasil, também está a viver um momento muito específico, também é diferente e, portanto, temos que nos adaptar a todas essas realidades. Muito obrigado. Obrigado, Bel. Fernando Amaral, CEO da Alidata, empresa fundada há 39 anos em Leiria, zona centro de Portugal continental, o que dela faz a mais antiga software house portuguesa e já emprega mais de 50 pessoas.